Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico. Meus amados, estamos aí para mais uma aula deste curso, desta série de vídeos, né? Curso da História da Teologia. Pois é, estamos aí na aula 44 e vamos seguindo com a graça de Deus, né? Estamos aí estudando a obra de Roger Olson, né? História da Teologia Cristã. E hoje vamos iniciar o capítulo 9, lendo e comentando, né? A gente trocando essa ideia, trocando figurinhas. Tá certo? E você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação. Você que já é inscrito, confere aí para ver se o YouTube não te desativou. Às vezes você está inscrito, mas o YouTube desativa o seu sininho, você engole barriga, deixa de receber as notificações das novidades, das aulas, das lives. Então, conferida aí, por favor. Isso, agora dê o like, faça seus comentários, diz aí se você tem acompanhado as nossas aulas, escreva aí abaixo, tá certo? E existem maneiras de você ajudar o nosso canal, né? Para você ajudar o nosso canal, você pode compartilhar este vídeo aí com amigos, nos grupos, nas redes sociais. Para você ajudar esse canal, você também pode nos abençoar com qualquer valor, qualquer oferta. Aqui nos comentários aí tem um Pix. Você pode nos abençoar com qualquer valor. Deus está tocando no teu coração. Você entende que é bênção esse canal para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então nos abençoe. Certo? E se você também entende que deseja, né? Deus está tocando no seu coração para você ser um apoiador do nosso canal. Poxa, pastor, esse canal tem sido bênção para mim, as lives têm sido edificantes. Isso, aqui embaixo nos comentários você pode ver o link do Apoia, se você vai entrar lá. E a partir de R$5, né? 5, 10, 15 dentro das suas posses, você vai se tornar um apoiador mensal do nosso canal, né? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E você vai ver lá um valor financeiro, quando a gente bater a meta lá, a gente vai começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, para os patronos, tá certo? E nós vamos seguindo aqui, vamos falar sobre os alexandrinos, né? Os pais, né, alexandrinos, discutindo a respeito do Filho de Deus, né? Certamente vamos falar também sobre Ário, né, que foi o originador da heresia arianista. Vamos lá. Para você que está nos acompanhando, eu estou na página 145, tá? Tem gente que gosta de acompanhar juntamente a leitura. Diz assim, Roger Olson: uma coisa realmente espantosa aconteceu em Alexandria em 318. Cristãos saíram às ruas em protesto por causa de uma questão teológica. Tudo começou com uma discussão entre o bispo Alexandre e um presbítero popular e ambicioso chamado Ário. Os bispos de Alexandria eram usualmente eleitos pelos presbíteros da cidade, e uma maneira de se tornar bispo era promover-se entre eles como um defensor da verdade e da retidão. Não estão claros os motivos exatos de Ário para desafiar a autoridade do bispo Alexandre, mas podemos estar relacionados ao desejo de suceder-lhe como bispo na ocasião de sua morte ou até mesmo antes. Seja como for, Ário liderou uma pequena rebelião de cristãos contra o bispo depois de ouvi-lo pregar um sermão que considerava muito próximo à heresia do sabelianismo. Quer dizer, Ário pensava ter detectado na teologia do bispo um pequeno vestígio da antiga heresia modalista de Praxeas e Sabélio, que reduzia o Pai, o Filho e o Espírito Santo a meros nomes ou aspectos de uma única pessoa divina, Deus. Ário começou a pregar sermões, dar preleções e escrever cartas criticando a teologia e a liderança de Alexandre. E, paulatinamente, o conflito entre os dois líderes cristãos transformou-se numa guerra campal, teológica e eclesiástica entre os seus seguidores e devotos. Há historiadores que afirmam que essa demanda, que essa treta, né, foi tão intensa, foi tão grande, que o cristianismo parecia estar se dividindo. Está havendo um grande racha ali entre os dois principais vertentes. Os que criam como Ário, né, que Jesus não era divino, e os que criam como o bispo Alexandre, crendo na ortodoxia, na doutrina trinitariana. E assim como
É óbvio, né? Não estou dizendo que o arminianismo e o calvinismo sejam heresias, né? Por exemplo, o arminiano considera, em geral, o calvinismo um erro teológico, um equívoco teológico, mas não heresia. O calvinismo muitos calvinistas também consideram o arminiano, os arminianos não como hereges, mas como irmãos que cometem erros teológicos, né? Portanto, assim como nos dias de hoje a treta principal, as questões, né, a principal divergência, né, entre os cristãos hoje e estudantes de teologia, seja o calvinismo e o arminianismo, naquele tempo era a doutrina trinitariana, o arianismo do presbítero Ário, que negava a divindade de Jesus. Então era uma questão que muitos historiadores acreditam que quase rachou a igreja. Estava começando a se dividir em duas. Então isso precisava ser tratado, né? Os pormenores da vida de Ário são desconhecidos. Talvez tenha nascido na região da África do Norte, onde atualmente está a Líbia. Certamente estudou teologia na escola catequética cristã em Antioquia e foi aluno do teólogo influente Luciano de Antioquia, morto em 312, que por sua vez tinha sido influenciado pelo bispo herético Paulo de Samosata. Embora nenhum de seus escritos tenha sobrevivido, muitos estudiosos modernos consideram Luciano fonte de numerosas heresias na igreja primitiva, assim como muitos em Antioquia. Ele tendia a enfatizar a humanidade de Jesus Cristo muito mais do que a divindade, e esforçou-se para encontrar uma maneira de explicar a encarnação de Deus em Cristo, sem fazer de Jesus o próprio Deus e sem recair na heresia adocionista de Paulo de Samosata. Pois é, né, irmãos? Nesses 2000 anos de história da igreja, desde os primórdios, note, sempre houve grupos, e até Jesus voltar, sempre haverão pessoas, grupos, que têm uma grande dificuldade de engolir essa doutrina acerca da deidade de Jesus Cristo. Né? Judeus rejeitam totalmente essa ideia, rabinos judeus, sem dúvida. Judeus rejeitam, muitos cristãos rejeitam, né? Pessoas que se declaram cristãs, mas até que ponto essas pessoas podem ser consideradas de fato cristãs se elas rejeitam uma doutrina que é considerada ortodoxa? Né? Para a ortodoxia, o arianismo sempre foi uma heresia. E a minha opinião particular, eu também considero uma pessoa que nega a divindade de Jesus herética, porque quando você se debruça sobre os textos bíblicos, principalmente o Evangelho de João e outras declarações neotestamentárias, você vai perceber, meus irmãos, claramente ali a Bíblia ensinando a divindade de Jesus, claramente. Para poder negar a divindade de Jesus, você tem que rasgar o Evangelho de João e outros textos, né, paulinos também. Né? E isso me surpreende, né? Porque Satanás, agora olhando para o campo espiritual, Satanás sempre se preocupou em demasia em negar a divindade de Jesus. E eu tenho costumo pregar isso na igreja, eu tenho uma opinião por quê que ele se preocupa tanto em negar a divindade de Jesus. Vou te dizer o porquê. Por exemplo, o maior grupo que nega hoje a divindade de Jesus são os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová, né? Por que Satanás procura fazer com que o indivíduo não creia na divindade de Jesus? Note, vamos analisar, se Jesus não é divino, logo, o sacrifício de um homem comum na cruz não serviu para nada. O sacrifício do homem Jesus, do mestre, do rabino, do homem de Nazaré na cruz, se ele não é divino, de nada serviu, foi apenas um exemplo, assim como pregam os liberais. O sacrifício de Jesus não tem poder expiatório. Por que eles dizem isso? Por que não tem poder expiatório? Porque eles negam essa ideia que Jesus seja divino. Muitos estudiosos vão negar a teologia, o ensino que Jesus seja divino, trazendo o entendimento de que essa concepção é tardia no cristianismo. No final do primeiro século, principalmente no segundo século, é que os cristãos helenistas vão inserir dentro do cristianismo a ideia de um Deus, de um homem divino, Jesus. Eles vão alegar que essa ideia no cristianismo primitivo não existia. Eles vão dizer que Jesus nunca ensinou isso. É complicado, né? Porque quando você vai para a palavra de Deus, para as Escrituras, você vai ver claramente o ensino de que Jesus é divino.
e desde os primórdios, né? Até os dias de hoje. Não nos surpreende. Você percebe a preocupação de Satanás tentar provar que Jesus, levar as pessoas a não crer que Jesus era Deus. Ora, se eu não creio que Jesus seja Deus, logo, né, eu não creio na obra expiatória de Jesus. Logo, não há nenhuma eficácia o sacrifício de um homem comum, um homem simples na cruz pela minha vida. Então, note, existem muitos desdobramentos, né? Se porventura o indivíduo nega essa doutrina, né? Diz mais aqui, enquanto Ário era aluno de Luciano em Antioquia, tornou-se amigo íntimo de outro aluno de teologia de Luciano, um homem chamado Eusébio de Nicomédia, que posteriormente se tornaria um bispo importante e influente. Os dois continuaram amigos e colegas durante a vida inteira e pensavam da mesma maneira a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da salvação, da natureza de Deus. É quase certo que suas crenças e formulações teológicas derivavam do do mentor que tinham em comum Luciano. Como ele, Ário e Eusébio odiavam e temiam a heresia do sabelianismo, que é o modalismo, mais do que a heresia do adocionismo, que talvez não parecesse tão perigosa quanto a ideia implícita no sabelianismo de que Deus Pai foi literalmente crucificado e morreu na cruz, por Jesus Cristo, segundo o modo modalista de pensar. Realmente era o Pai encarnado. Então essa ideia, essa heresia modalista, trazia essa heresia de que o Pai teria morrido na cruz, né, na pessoa de Jesus. Note, isso é uma tentativa de negar as pessoas distintas da Santíssima Trindade. Não foi o Pai que morreu na cruz, nem tampouco o Espírito Santo. Foi o Filho, foi Jesus. Né? Naturalmente, nem Luciano, nem Ário, nem Eusébio podiam aceitar e ensinar abertamente o adocionismo. Essa doutrina já tinha sido declarada herética pelo Sínodo de Antioquia em 268. Após a conversão de Constantino, semelhantes declarações por grupos grandes de bispos tinham força jurídica, e qualquer pessoa que ousasse alegar que Jesus Cristo não era de forma alguma Deus, mas um simples profeta humano, adotado por Deus em um relacionamento especial, correria o risco de perder a sua posição na igreja, possivelmente até mesmo de ser exilado pelo imperador. Olha. Então tinha essa questão, né, já ali nos primórdios, no século III. Cristianismo, século IV, né? Se o indivíduo negasse as doutrinas ortodoxas, o indivíduo era desterrado, era exilado, era punido com desterro. Interessante, né? Hoje o pessoal fala heresia à torta direito pela internet, não acontece nada. Não que eu seja a favor do sujeito ser punido, preso por conta disso. É só apenas uma observação. É pouco provável que qualquer antioqueno, inclusive Luciano e seus alunos, acreditassem, mesmo que secretamente, na heresia adocionista. Mas, certamente, muitos deles devem ter chegado a pensar em Jesus como a encarnação, não de Deus, mas de uma grandiosa criatura de Deus, o Logos, que tinha um começo no tempo e permanecia para sempre subordinado ao Pai, não somente quanto à função, mas também quanto ao próprio ser. Note, se você conversar com o Rabino, ele vai dar seus argumentos, suas explicações, porque ele não crê que Jesus seja divino. Mas aí você entende, né? Ele faz parte de outra religião, o cara pertence ao judaísmo. Mas é interessante notar e conversar com pessoas que se declaram cristãs, mas que negam a concepção neotestamentária da divindade de Jesus. Ela tem outras ideias. Não, Jesus não é Deus, não. Deve ser a encarnação de uma outra criatura maior. Como diz os testemunhos de Jeová aí, né? Colocando João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Eles colocam o artigo 1 entre colchetes e Deus com D minúsculo. Portanto, para os testemunhos de Jeová, Jesus é um Deus de segunda categoria, não um Deus criador. Entende? Então existem muitas pessoas que se declaram cristãs que eu não posso dizer que os testemunhos de Jeová se declaram nem cristãos, né? Eles são testemunhos de Jeová, eles são testemunhos de Jesus. Eles mesmos se declaram testemunhos de Jeová, não são testemunhos de Jesus. Então eles não são um grupo cristão. Essa que é a verdade. Um grupo herético que nega a divindade de Jesus, né? Além disso, por trás de ensinos diários estava Orígenes, que provavelmente tinha influenciado Luciano.
No começo do século IV, Orígenes ainda era considerado por muitos cristãos o maior mestre da igreja. Ainda não era considerado herege por todos. Ele ensinou, por exemplo, né, Orígenes a heresia. Temos aqui nessa série, temos aí uma aula só falando sobre ele, né? Temos em Orígenes a declaração forte, né, da heresia universalista, né? Orígenes acreditava até mesmo que no final de todas as coisas, no final de tudo, né, Satanás e os demônios também seriam salvos, seriam restaurados, né? O que é algo totalmente bíblico, né? Isso aconteceria somente no século IV, ou seja, Orígenes ser considerado herege, em parte por causa da suposta influência sobre hereges como Luciano, Ário e outros. Conforme já vimos na história de Orígenes, ele tinha duas opiniões no tocante à natureza do Logos, que era o Filho de Deus e que se tornou humano em Jesus Cristo. Por um lado, Orígenes afirmava enfaticamente a igualdade entre o Logos e Deus Pai. Sem dúvida alguma, acreditava que o Logos era a emanação eterna de Deus, que partia dele como um raio solar e compartilhando eternamente sua natureza gloriosa. Por outro lado, Orígenes também afirmava a subordinação do Logos ao Pai para explicar sua posição de mediador entre a natureza divina e imutável de Deus e o mundo corrupto da natureza e da história. O Logos, segundo Orígenes, era de algum modo inferior ao Pai, mas ele nunca explicou exatamente o que queria dizer com isso. Ou seja, os pais de Alexandria tinham umas concepções muito estranhas, né? Ele dizia, o Logos é inferior ao Pai. É óbvio que ele, de maneira implícita, cria numa espécie de subordinacionismo, né? A ideia de que a pessoa do pai é maior do que o filho é inferior. Então, note, certamente percebe-se isso, que Ário deve também ter bebido aí da fonte, né? Bebeu aí dessa fonte de Orígenes também, das explicações de Orígenes, né? A gente percebe no século II, até meados do século III, assim, a teologia se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo bastante, mas assim, a ortodoxia já estava bem se consolidando, quase que consolidada. Então, para o sujeito ensinar isso, significa que ele não concordava com a ortodoxia. Ou seja, tanto é que posteriormente Orígenes vai ser considerado um herege. A própria Igreja Católica também considera ele um herege, porque seus ensinos vão entrar em choque com o ensino ortodoxo neotestamentário. Os cristãos treinados na erudição bíblica e na teologia Alexandria tendiam a ressaltar um dos lados da cristologia de Orígenes, a eterna igualdade entre o Logos e o Pai. Talvez por medo do montanismo, o Espírito Santo seja negligenciado nessas considerações, embora não haja dúvida de que todas as partes acreditavam no Espírito Santo. Interessante, né? O Espírito Santo, entre os ortodoxos, começou a ser deixado de lado por conta do exagero e dos extremos do grupo montanista que havia se separado. Também temos vídeos aqui, um vídeo exclusivo também sobre os montanistas, que havia se separado da ortodoxia, trazendo os ensinos estranhos, né? Dizendo que toda declaração de qualquer profeta ali no grupo deles tinha o mesmo peso dos escritos, dos evangelhos e das epístolas neotestamentárias. Note. Então, por conta disso, para não levar as pessoas que ainda estavam abraçando a ortodoxia a se despertarem para seguir a heresia montanista, o que ocorre? Eles começam a negligenciar, deixar de falar sobre o Espírito Santo. Que coisa, né? Ou seja, começaram a jogar fora a água suja do banho do bebê juntamente com o bebê fora. Então precisa tomar cuidado com tudo na nossa vida, com os extremos, né? Diz mais aqui, os alexandrinos alegavam que Orígenes era um deles, embora tivesse saído de Alexandria e ensinado durante a parte final de sua vida em Cesareia, na Palestina. Declaravam que conheciam Orígenes como ninguém e eram peritos em descobrir nos seus escritos as passagens que ressaltavam Jesus como o eterno Filho de Deus. Os antioquenos também estudavam a teologia de Orígenes e encontraram ali a ênfase sobre a monarquia do Pai, bem como a humanidade de Jesus Cristo, e o Logos como um ser intermediário entre Deus e a criação. Só lembrando, quando se fala de Alexandria e quando se fala de Antioquia, os antioquenos,
temos que lembrar das escolas, né? A escola de Alexandria que formavam teólogos que destacavam a interpretação do texto bíblico numa perspectiva alegórica, né? A grosso modo. E a escola de Antioquia trazia uma leitura do texto bíblico voltado para uma literalidade. Então, essas principais escolas. Quando a gente vai falar sobre teólogos, a gente precisa entender o porquê que o indivíduo falou aquilo, o porquê dele falou determinadas coisas. Aí você, a escola dele qual é? Alegórica de Alexandria, no Egito. Então você vai ver a influência pelo fato de ter bebido daquela fonte, né? Também, cadê onde eu parei? Também por trás do conflito entre Ário e Alexandre, a respeito do Logos, estava a filosofia grega. Era algo que ambos tinham em comum, embora interpretassem e aplicassem de modo diferente. As duas partes do conflito simplesmente acreditavam que a deidade é ontologicamente perfeita, de tal modo que seria impossível para ela sofrer qualquer mudança, e assim impróprio atribuir-lhe tal coisa. Por isso, Deus, sendo divino e, portanto, absolutamente perfeito, não poderia experimentar uma mudança, pois mudar implica sempre uma alteração para o melhor ou o pior. E em qualquer dessas hipóteses, Deus não seria Deus. Caramba! Rapaz! Pegou? Piscou? Ário vai se utilizar não somente de textos da Bíblia para poder provar que Jesus não era divino. Ele utilizava, tanto ele quanto Alexandre, de argumentos filosóficos, ontológicos. Para Ário, o ente não pode sofrer mutação, mudança. O que significa isso? Ele pegando aí, por empréstimo, esse argumento filosófico para aplicar na teologia. Se o ente não sofre mudança, ele é perfeito, não pode sofrer variação, logo, como é que Deus pode encarnar? Um Deus todo-poderoso assumir a forma divina. Note, é claro, né? Na teologia, na Bíblia, Paulo, principalmente em Filipenses capítulo 2, ali, versículo 5 em diante, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus assumiu a forma de servo. A kenosis, né? O termo grego para esvaziamento. Ele se esvaziou de si mesmo para assumir a forma humana. Mas na concepção filosófica de Ário, né, ele trouxe esse argumento aí bem sofisticado para negar, por exemplo, Paulo. Ele lia Paulo e não acreditava. Não acredito, não aceito o que Paulo está dizendo aqui. Eu não acredito no que João está dizendo. Que o verbo, que o Logos encarnou, se fez carne, João 14. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? A teologia, disse Tomás de Aquino, precisa ser serva da teologia, não o contrário. A filosofia precisa ser serva da Bíblia, não o contrário. Se a filosofia contraria as escrituras, eu fico com a filosofia? Não, eu fico com a Bíblia. Por mais que eu goste de filosofia, por mais que eu tenha feito aí uma graduação, enfim. Muito bem. A perfeição absoluta e estática, inclusive a páter ou a impassibilidade, ou seja, não sujeito a paixões, termo apátea, né? É o sujeito, o indivíduo que não estão sujeito aos sentimentos, às paixões. Refere-se ao ser totalmente perfeito. A perfeição absoluta e estática é a natureza de Deus, segundo o pensamento grego. Ideia com a qual quase todos os teólogos cristãos tendiam a concordar. Naturalmente, encontraram nas escrituras várias passagens que negavam a mutabilidade e variabilidade de Deus. Deus é imutável e isso está presente nas escrituras. A imutabilidade e impassibilidade, portanto, tornaram-se os principais atributos de Deus na teologia cristã. Assim, Ário e seus seguidores exploraram o argumento de que, se Jesus Cristo é a encarnação do Logos, e se o Logos é divino no mesmo sentido que Deus Pai é divino, a natureza de Deus seria alterada pela vida humana de Jesus no tempo e Deus teria sofrido através dele. Mas isso era impossível. Portanto, o Logos, que encarnou em Jesus Cristo, não era totalmente divino, mas uma criatura grandiosa e glorificada. Um argumento interessante. Então ele trazia esse argumento. Ora, se o Logos é Deus, e se ele encarna, e se o próprio Deus encarna, Deus sofre.
Deus sofre, e isso é inviável. Isso nós não aceitamos, a ideia de que Deus sofreu. Deus é apatheia, ou seja, Deus é perfeito, não está sujeito ao sofrimento. Mas a ortodoxia vai dizer isso. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque o Logos é divino, sim, sofreu. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, sofre, não Deus Pai. Deus Pai não morre. Deus Pai não morreu, mas é legítimo dizer também que Jesus, como Deus, morreu na cruz do Calvário. Isso funde a mente das pessoas e muitos vão entender que é um paradoxo, talvez seja, mas essa é a fé, a doutrina cristã. E mais, os oponentes de Ario também acreditavam que o ser divino não pode sofrer nenhum tipo de mudança, né? Por isso não foi fácil responder o seu argumento. Sustentaram com a tenacidade a crença cristã tradicional de que o Logos é divino e compartilha da própria natureza de Deus por toda a eternidade. Mas não souberam explicar exatamente a encarnação do Logos na humanidade. Ario forçou a igreja a fazê-lo dentro dos limites da compreensão humana. Eu penso que a doutrina da Trindade ela é concebida pela fé. Existem determinadas doutrinas que você precisa crer pela fé. Por exemplo, eu não vi Jesus morrer na cruz do Calvário, mas pela fé eu creio que ele morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu não vi ele morrer, eu não vi ressuscitar, mas eu creio. Mas bem-aventurado, Jesus vai dizer, aquele que não viu e creu. Assim também a doutrina trinitariana. Se você tentar entender, né, por meios pela concepção humana, você vai cair em sofismas, você vai cair em contradição, você vai perceber paradoxos e você não vai acreditar. Você vai achar absurdo, assim como Ario achou. E diz aqui, talvez o conflito entre Ario e o bispo alexandrino, o bispo alexandrino Alexandre, fosse inevitável, porque Ario tinha sido treinado em Antioquia antes de chegar na cidade egípcia para ser ordenado sacerdote em 311. Um dos seus deveres como presbítero foi dirigir a escola exegética, que era uma escola de interpretação bíblica para sacerdotes e leigos cristãos que quisessem ensinar. Aparentemente, Ario era uma pessoa carismática e atraiu tantos seguidores devotos que, quando desafiou abertamente o bispo Alexandre a respeito da sua teologia sobre Cristo e a Trindade, muitos cristãos alexandrinos tomaram seu partido. Ario acusou Alexandre de negar a verdadeira humanidade de Jesus Cristo e de promover a heresia sabeliana. Olha, levando a questão mais adiante, começou a ensinar aos cristãos alexandrinos que o Logos, ou o Filho de Deus, era uma criatura e não um ser igual ao Pai. Disse que a diferença entre o Filho e o Pai estava no fato de que este era eterno e imutável. E aquele, o Logos, fora criado antes do mundo e era passível de mudança e de sofrimento. Ele apelou às passagens bíblicas nos profetas e apóstolos que dizem que o verbo de Deus, o Logos, está sujeito a Deus e que Jesus Cristo é submisso ao Pai. Ou seja, eram duas heresias em uma, né? Uma espécie de subordinacionismo. O Pai é menor, o Filho é menor que o Pai, logo está sujeito. Ele não tem a mesma autoridade. Está sujeito e não tem a mesma essência, não é Deus. Então, queridos, note, foi uma questão, vou usar esse termo, uma querela muito pesada, muito complexa. E, como eu falei no início, foi uma questão teológica que estava dividindo a igreja. Porque o argumento de Ario era interessante, era bom, usava filosofia, ele trazia um argumento sofisticado ali e muitos começaram a segui-lo. E na próxima aula, né, não vou me estender mais para não ficar muito longo esse vídeo, na próxima aula vamos falar sobre o Alexandre em si e a controvérsia ariana, tá? Falamos um pouco sobre Ario aqui, Ario de Alexandria, depois a gente vai falar sobre Alexandre e falar um pouco mais na próxima aula sobre o arianismo. Foi uma controvérsia muito, muito forte, muito importante ali nos primórdios da igreja, que a gente não pode passar batido, a gente precisa se debruçar. A gente vai ter mais algumas aulas a mais aí se debruçando sobre esse tema. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.